Olá, hoje são passados 13 dias de outubro de 2015 e é o professor Fernando quem vos fala. Nossa conversa ao pé da fogueira de hoje vai levar até você propostas de reflexão sobre o crescimento extraordinário. Você vai ouvir e poder decidir escutar e vai saber que aquelas pessoas que lideram são pessoas impacientes e querem resultados de forma rápida e em grande volume, em grande escala. Vai saber que existe uma maneira que torna isso possível. A única maneira é aumentar o crescimento de líderes e seguidores. Para crescer explosivamente, para produzir resultados extraordinários, lidere os líderes. Essa é a lei do crescimento explosivo. As pessoas que lideram, que são bons líderes, que são boas líderes, sabem que se desenvolverem líderes que multiplicarão suas visões e seus sonhos a seus próprios seguidores, os resultados acontecem de forma mais ampla. Eles sabem que se desenvolverem as melhores de uma equipe, essas melhores ajudarão a desenvolver outras ainda melhores. E aí eu te peço, ouça essa conversa ao pé da fogueira de hoje. Você vai perceber a importância de atrair e desenvolver outros líderes. Escute e internalize as informações e alcance resultados extraordinários. E participe das reuniões sobre o tema, ou se escute mais, estude, e é assim que vai se produzir resultados extraordinários. Atenção! No dia 26 estreia a série de conversas ao pé da fogueira, falando sobre o poder da inspiração. É uma série imperdível para você que quer produzir resultados extraordinários sempre, quer liderar líderes e deixar a sua marca na história. E mais, fiquem atentas, fiquem na primeira cadeira da fila, porque alguns trailers, como aquele que você ouviu no sábado próximo passado, vão estar sendo divulgados antes do início dos áudios-vídeos. Até lá! A lei do crescimento explosivo. Para aumentar o crescimento, lidere os seguidores e, para multiplicar, lidere os líderes. Para aumentar o crescimento, lidere os seguidores. Para multiplicar, lidere os líderes. Os líderes são naturalmente impacientes. Pelo menos todos os que conheço são assim. Eles querem se mover rapidamente. Querem que sua visão seja concretizada. Adoram o progresso. Bons líderes avaliam rapidamente a situação de uma organização, projetam para onde ela precisa ir e têm ideias sólidas sobre como chegar lá. O problema é que, na maior parte do tempo, as pessoas e a organização estão atrás do líder. Por essa razão, os líderes sempre sentem uma tensão entre onde ele e seu pessoal estão e onde deveriam estar. Como você avalia essa tensão entre o ponto em que a organização está e o ponto onde você quer que ela esteja? A resposta pode ser encontrada na lei do crescimento explosivo. Se você desenvolve a si mesmo, pode ter sucesso pessoal. Se você desenvolve uma equipe, sua organização pode crescer. Se você desenvolve líderes, sua organização pode experimentar o crescimento explosivo. Você pode crescer liderando seguidores. Mas se você quer maximizar sua liderança e ajudar sua organização a atingir seu potencial, precisa desenvolver líderes. Mas há outra forma de conseguir crescimento explosivo. Mas tornar-se um líder que desenvolve líderes exige um foco diferente, uma concentração, uma postura bem distintas de simplesmente atrair e liderar seguidores. Exige uma disposição diferente. Pense em alguma das diferenças entre líderes que atraem seguidores e líderes que desenvolvem líderes. Líderes que atraem seguidores precisam ser necessários. Líderes que desenvolvem líderes querem ser bem-sucedidos. A empolgação vem de se tornar um líder. Quando você fala, as pessoas escutam. Quando você quer que algo seja feito, consegue que outras pessoas o ajudem. Ter seguidores pode fazer você se sentir necessário e importante. Mas essa é uma razão muito mesquinha para buscar a liderança. Os bons líderes lideram para o bem de seus seguidores e pelo legado que deixam para os outros quando seu tempo de liderança tiver terminado. Líderes que atraem seguidores desenvolvem os 20% inferiores. Líderes que desenvolvem líderes desenvolvem os 20% superiores.
Quando você lidera um grupo de pessoas, quem normalmente pede mais tempo e atenção? As mais fracas do grupo. Se você permitir, elas consumirão 80% do seu tempo ou mais. No entanto, líderes proativos que praticam a lei do crescimento explosivo não permitem que esses 20% inferiores tomem todo o seu tempo. Eles procuram os 20% superiores, as pessoas com maior potencial de liderança, e dedicam seu tempo a desenvolvê-las. Eles sabem que se desenvolverem os melhores, esses ajudarão a desenvolver os demais. Líderes que atraem seguidores concentram-se nos pontos fracos. Líderes que desenvolvem líderes concentram-se nos pontos fortes. O problema de trabalhar com os 20% inferiores é que você continua a lidar com os pontos fracos das pessoas. Pessoas fracassadas normalmente precisam de ajuda com o básico. Problemas nessas áreas as impedem de ter um desempenho consistente e regular. Contudo, quando você trabalha com seu melhor pessoal, pode estruturar seus pontos fortes. Líderes que atraem seguidores tratam todos como iguais. Líderes que desenvolvem líderes tratam os indivíduos de forma distinta. Em alguns círculos de liderança, há um mito que defende a ideia de tratar todos da mesma forma pelo bem da justiça. Isso é um erro. Líderes que desenvolvem líderes distribuem recompensas, recursos e responsabilidade com base em resultados. Quanto maior for o impacto dos líderes, maiores as oportunidades que eles receberão. Líderes que atraem líderes gastam tempo com os outros. Líderes que desenvolvem líderes investem tempo nos outros. Líderes que só atraem seguidores e nunca os desenvolvem não aumentam o valor daqueles que lideram. Mas quando os líderes usam seu tempo para desenvolver os líderes que atraem, fazem um valioso investimento neles. Cada momento que eles gastam ajuda a aumentar sua capacidade de influência. E isso traz dividendos para eles e a organização. Líderes que atraem líderes crescem por adição. Líderes que desenvolvem líderes crescem por multiplicação. Líderes que atraem seguidores fazem com que sua organização cresça apenas uma pessoa por vez. Quando você atrai um seguidor, causa impacto em uma pessoa, e você recebe o valor e o poder de uma pessoa. Mas os líderes que desenvolvem líderes multiplicam o crescimento de sua organização, pois para cada líder que desenvolvem, eles também recebem o valor de todos os seguidores daquele líder. Acrescente 10 seguidores à sua organização e terá o poder de 10 pessoas. Acrescente 10 líderes à sua organização e terá o poder de 10 líderes vezes todos os seguidores e líderes que eles influenciam. É o que chamo de matemática do líder. É a diferença entre adição e multiplicação. É como se sua organização crescesse por equipes, em vez de por indivíduos. Isso significa que líderes que desenvolvem seguidores acrescentam apenas uma pessoa por vez. Líderes que desenvolvem líderes multiplicam seu crescimento. Todo líder que pratica a lei do crescimento explosivo passa da matemática do seguidor para a matemática do líder. Líderes que atraem líderes causam impacto apenas nas pessoas que tocam. Líderes que desenvolvem líderes causam impacto nas pessoas fora de seu alcance. Líderes que atraem seguidores, mas nunca desenvolvem líderes, ficam cansados. Por quê? Porque eles precisam lidar pessoalmente com todas as pessoas sob sua autoridade. Só poder causar impacto nas pessoas que conseguem tocar pessoalmente é muito limitador. Por outro lado, líderes que desenvolvem líderes causam impacto nas pessoas que estão fora de seu alcance pessoal. Quando melhores forem os líderes que eles desenvolverem, maior a qualidade e a quantidade dos seguidores e maior o alcance. Sempre que você desenvolve líderes e os ajuda a aumentar sua capacidade de liderança, torna-os capazes de influenciar um número cada vez maior de pessoas. Ao ajudar uma pessoa, você pode atingir muitas outras. Se o desenvolvimento de líderes causa tanto impacto, por que nem todos fazem isso? Porque é difícil. Desenvolvimento de liderança não é uma proposição do tipo acrescente água e mexa. Não! Demanda muito tempo, energia e recursos. Sem falar na dificuldade que é encontrar líderes, reuni-los e mantê-los. É muito difícil encontrar líderes. Quantas pessoas você conhece que são realmente bons líderes? Eles têm influência, fazem as coisas acontecer, identificam e aproveitam as oportunidades. E conseguem atrair, incorporar e estimular as pessoas a ter um excelente desempenho. Simplesmente, não há muitas pessoas que conseguem fazer isso de forma consistente.
A maioria das pessoas inclui-se no grupo de seguidores. Algumas são produtoras. Poucas são líderes. Líderes são como águias, não andam em bando. Por isso é tão difícil encontrá-los. Mas quando você consegue encontrar líderes, conquistá-los pode ser muito difícil. Eles são empreendedores e querem seguir por conta própria. Se você tentar recrutá-los, querem saber qual o rumo que pretende seguir, como planeja chegar lá, quem mais pretende levar consigo, e se você tem condições de dirigir o grupo para chegar lá. O que você faz tem de ser mais atraente do que eles estão fazendo no momento. Além disso, sua organização precisa criar um ambiente que os atraia. Muitas vezes, esse não é o caso. A maioria das organizações deseja estabilidade. Líderes querem empolgação. A maioria das organizações deseja estrutura. Líderes querem flexibilidade. A maioria das organizações valoriza o respeito às regras. Líderes querem pensar de forma inovadora. Se você quer reunir líderes, precisa criar um ambiente em que eles possam florescer. Por mais difícil que seja encontrar e reunir bons líderes, é ainda mais difícil mantê-los. A única forma de liderar líderes é você mesmo se tornar um líder melhor. Se você continuar a crescer e se mantiver à frente das pessoas que lidera, será capaz de continuar a agregar valor aos líderes que o seguem. Seu objetivo deve ser continuar a desenvolvê-los para que eles possam atingir seu potencial. Apenas um líder pode fazer isso por outro líder, porque é necessário um líder para elevar outro líder. Certo ano, em uma de minhas palestras de liderança, fiz uma pesquisa informal para descobrir o que levava as pessoas a se tornarem líderes. Qual seria, por assim dizer, os ingredientes que formam um líder? Descobri que um líder é apenas 10% de dom natural, 5% resultado de crises e 85% influência de outro líder. Apenas um líder em 10 consegue florescer sem a ajuda de outro líder. Os outros precisam da ajuda de líderes que estejam à sua frente ao longo do caminho. Se você continuar a agregar valor aos líderes que lidera, certamente eles continuarão com você. Faça isso por tempo suficiente e talvez eles nunca queiram partir. A equipe, convencida de que o desenvolvimento de líderes era a chave para atingir a meta de treinar 1 milhão de líderes, lançou em 2002 o projeto 1 milhão de líderes em várias cidades da Índia, da Indonésia e das Filipinas. Escolhemos essas regiões porque tínhamos os melhores contatos lá e tínhamos sido bem-sucedidos antes. A resposta foi fantástica. Centenas de líderes viajaram para o local estipulado para participar do treinamento de 2 dias. Alguns caminharam até 5 dias para chegar ao evento. E ao final do treinamento, quando pedimos que se comprometessem a desenvolver 25 líderes ao longo dos 3 anos seguintes, usando o material que demos a eles, mais de 90% aceitaram o desafio. Com esse primeiro sucesso, seguimos em frente. No ano seguinte, começamos a treinar líderes em outras regiões da Ásia e do Oriente Médio. Em 2004, iniciamos o treinamento na África, em 2005 na Europa e em 2006 na América do Sul. Em todos os continentes, a estratégia foi a mesma. Entrar em contato com líderes influentes e organizações que já trabalhavam localmente com pessoas e buscar a ajuda deles. Pedir a esses líderes para identificar as cidades de seus países nas quais poderíamos fazer o treinamento e abrigar os eventos de treinamento. Usar esses líderes para recrutar líderes para o treinamento. Recrutar líderes nos Estados Unidos dispostos a viajar para o exterior a fim de treinar líderes dando-lhes apoio financeiro. Conseguir o compromisso dos participantes para identificar e treinar líderes por 3 anos enquanto nós os treinávamos. Em algumas cidades, nosso sucesso foi pequeno, com apenas algumas dezenas de líderes comparecendo ao treinamento. Em outras cidades, as pessoas chegavam a centenas. Muitos líderes podiam se comprometer a desenvolver outros 25. Alguns só podiam se comprometer a treinar apenas 5 ou 10, mas outros estavam treinando 100, 200 ou 250 em suas cidades. Queríamos atingir nossa meta de treinar 1 milhão de líderes até 2008. Em alguns momentos, essa tarefa representou um sofrimento para nós. Em certos países, não foi fácil ganhar credibilidade. Em outros, levou tempo para chegarmos aos líderes. Mas em 2006, para nossa grande surpresa e prazer, tínhamos atingido nossa meta, 2 anos antes do cronograma. Assim, a meta que parecia impossível se tornou modesta. Em 2007, treinamos nosso 2º milhão.
e lançamos uma iniciativa para desenvolver 5 milhões de líderes em 5 anos. Espero e oro para que, antes de terminar esse prazo, a equipe e seus parceiros tenham treinado 50 milhões de líderes em todo o planeta. Isso é crescimento explosivo. Agora que cheguei aos 60 anos de idade, descobri que desenvolvimento de liderança gera dividendos. Quanto mais você investe nas pessoas e quanto mais tempo dedica a isso, maior o crescimento e maior o retorno. E embora eu já não seja tão rápido quanto antes ou tão ativo, estou hoje em um estágio da vida em que recebo os dividendos. Os 35 anos de investimentos que fiz nas pessoas começam a pagar dividendos incríveis. Não sei que ponto você se encontra da sua jornada de desenvolvimento de liderança. Talvez já seja um líder altamente desenvolvido, ou talvez esteja apenas começando. Não importa em que momento você está, mas eu sei de uma coisa. Só será capaz de atingir seu potencial e ajudar sua organização a concretizar suas metas mais elevadas se começar a desenvolver líderes, em vez de simplesmente atrair seguidores. Líderes que desenvolvem líderes experimentam em suas organizações um inacreditável efeito multiplicador que não pode ser conseguido de outra forma. Ou seja, não se alcança isso pelo aumento de recursos, pela redução de custos, pelo aumento das margens de lucro, pela melhoria dos sistemas e procedimentos de qualidade, tampouco pela realização de qualquer outra coisa. A única forma de experimentar o crescimento explosivo é pelo uso da matemática, a matemática do líder. Esse é o incrível poder da lei do crescimento explosivo. Conforme prometi, incluí alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida. Não queime etapas. Só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões. Considere-as como experiência de aprendizado. Como aplicar a lei do crescimento explosivo à sua vida? Em que estágio do processo de desenvolvimento de liderança você está atualmente? Você está no estágio 1, ou seja, desenvolvendo a si mesmo? Já alcançou o estágio 2, que é o desenvolvimento da sua equipe? Ou já se encontra no estágio 3 e está desenvolvendo líderes? Para justificar a sua resposta, cite passos específicos que você deu para se desenvolver uma equipe e para ajudar pessoas específicas a melhorar sua capacidade de liderança. Se não tiver começado a desenvolver líderes, tente descobrir a razão. Você é uma pessoa que precisa que outros necessitem de você? Você ainda se concentra nos 20% inferiores? Você tenta tratar todos da mesma forma? Ou você não tem uma estratégia distinta na hora de investir nos outros? Caso ainda não desenvolva líderes, descubra que passos precisa dar para começar a fazer isso. Você faz algo para identificar e reunir líderes? Há lugares que você frequente, eventos dos quais participe e redes às quais se ligue em que possa buscar líderes em potencial? Caso sua resposta a essa pergunta seja negativa, comece a procurar isso. Caso sua resposta seja afirmativa, o que você faz para entrar em contato com esses líderes e recrutá-los para sua organização, seu departamento ou sua equipe? O que você faz para reunir e manter líderes? Procura tornar-se um líder melhor para que os líderes queiram segui-lo? Tenta criar um ambiente em que os líderes possam florescer e ter sucesso? Dá liberdade aos líderes para que liderem e inovem? Elimina a burocracia? Fornece recursos a eles e possibilita que tenham maiores responsabilidades? Valoriza o risco e recompensa o sucesso?